Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Neste momento estão sendo informados de que o Instagram está avisando. Deixa eu só colocar o tema da live de hoje aqui: violência e infância. Pronto, deixa eu fixar aqui. Pronto, fixado o comentário. O tema da live de hoje, na verdade, das doses de psicologia infantil que nós estamos propondo a trabalhar nas próximas semanas, né? Toda segunda-feira, 11 horas. Comecei um pouco antes, aliás, depois, desculpa. Porque eu estava organizando umas questões administrativas aqui da clínica. O Vanberto está por aí, eu acho que ele vai gostar de saber disso. Bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu gostaria, por gentileza, se vocês pudessem me dar um retorno de som e imagem, eu agradeço. Bom dia, casa de Santa Ildegarda. Como vai? Que alegria estar com você aqui. Pessoal, aproveitando para que vocês... Tudo bem? Tudo bem, Rosa? Como é que você está? Aproveitando para dizer a vocês que a Casa Santa Ildegarda tem excelentes produtos feitos com muito carinho que Rosa, que é a colega psicóloga e que tem um excelente trabalho, é uma das grandes conhecedoras da Santa Ildegarda aqui no Brasil. Visitem o Instagram dela e a loja também. Dudu, obrigado pelo retorno, viu? Do seu de som e imagem. Poliana, seja bem-vinda. Dudu, choveu por aí, não foi? Santa Cruz? Caiu um toró d'água medonha. Deu uma chuvadazinha aqui também na fazenda ontem. Tava lá, foi bom pra Palma. Foi bom para a lavoura. Gente, que alegria estar com vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre essa relação entre violência e infância, né? Olha só, esse tema eu me sinto muito à vontade, é muito tranquilo para mim estar tratando sobre esse tema, infância e... sim, que bom. Ótimo. Choveu bem. E que legal, Rosa. Acho que você viu no Instagram lá da fazenda, não foi? As palmas estão começando a nascer. Tá lindo, tá ficando lindo. Então, gente, essa questão dessa relação entre psicologia infantil, né, e mais especificamente infância e violência, para mim é um tema muito caro, até porque essa foi a minha principal, vamos dizer assim, questão na minha tese de doutoramento, que eu defendi em 2017, que foi sobre violência, né? E bem, a gente pensa que a violência ela tá só no sentido físico, né? E essa violência que nós conhecemos no nosso cotidiano. Mas não. Se a gente for pensar em formas, em tipos de expressões de violência, vão ser das mais variadas possíveis, né? A gente tem o que a gente chama de violência física, né? Nós temos também a violência psicológica, violência verbal, violência moral, violência sexual, ou seja, nós temos várias formas de praticar violência, né? Existem várias práticas de violência que a gente pode categorizar. Porém, eu penso que seja importante, em primeiríssimo lugar, nós definirmos o que é violência. E esse foi, inclusive, um dos pontos centrais na minha tese, para deixar claro o que é violência mesmo, de fato. Fala-se de vários tipos de violência, mas a violência em si, o que é a violência?
E na minha tese eu defini violência como toda e qualquer ação ou omissão de modo negligente ou abusivo, né? Por que a questão da ação e da omissão? Porque é o ato, né? A ação voluntária, o ato humano, ou a não realização dele quando necessário seja de ser realizado, ou seja, a omissão. A omissão é quando você não age, né? Que é inclusive caracterizado como também uma possibilidade de crime, né? Você comete um crime por ação ou por omissão. E essa ação ou omissão, ela pode ser caracterizada de forma abusiva ou negligente, né? E bem, se a gente for trazer essa definição de violência para a infância, a gente vai perceber, infelizmente, é muito duro ter que fazer esse tipo de afirmação, mas ela é verdadeira. A quantidade de crianças que estão vivendo em uma infância baseada em experiências violentas, né? Abusivas e invasivas, né? Muitas vezes, infelizmente, até perpetrada pelos pais, ou negligente, que também ela infelizmente é praticada por aqueles que deveriam estar ali protegendo e acolhendo os filhos ali. Bem, inclusive nesses dias está disponível nas minhas plataformas, no link da minha bio tá lá disponível um curso sobre telas. O nome do curso é Filhos Sem Telas, exatamente para oferecer aos pais, principalmente, um guia, né, para entender o que são as telas, como ficar livre delas, etc. Porque essa questão de telas está diretamente relacionada a, por incrível que pareça, as pessoas não dizem isso com todas as letras, mas essa aqui é uma grande verdade. É uma grandíssima experiência de violência. As crianças que são abandonadas, negligenciadas às telas, elas estão sim sob uma forte prática de violência por esses pais, baseado em suas omissões e provocando uma experiência de excesso e de invasão e de abuso dessas práticas sobre as crianças. Claro, eu citei aqui o exemplo de tela, né, porque é algo que eu venho trabalhando muito nas últimas semanas. Mas essa infeliz experiência, que é a experiência de violência, ela está presente em vários aspectos, vários fatores da nossa vida, do nosso cotidiano. Na infância, especificamente, nós estamos tratando. E eu penso que a maior forma, a forma mais danosa de se vivenciar essa experiência nociva, destrutiva de violência na infância, é a impossibilidade, a imposição da impossibilidade total ou parcial da realização de uma vida criativa, certo? Uma vida estéril, uma vida reprodutiva e reativa, ela é uma vida marcada por violência. Porque você estará destruindo a possibilidade de ser, de existir e de viver de uma pessoa, em especial de uma criança, que é o momento em que ela está mais disponível e mais à disposição da realização dessa criatividade, portanto, do viver, e que infelizmente lhe é tirada ou lhe é dificultada a realização dessa experiência criativa, que é uma experiência de vida e uma experiência saudável. E aí a gente pega um outro elemento importante em contraposição da violência, que a violência tem uma finalidade destrutiva, que é o antídoto dessa destruição, que é a criatividade,
que nós a exercemos no momento que estamos dispostos a viver. Eu vou aproveitar, e à medida que eu for falando e vocês forem fazendo comentários, eu vou até ler para que eu possa estar em tempo respondendo, pelo fato de que nós temos só 30 minutos. A nossa proposta nas segundas-feiras, tratando sobre doses de psicologia infantil, se propõe a ser rápido, só 30 minutinhos ali. Então, para a gente não dar espaço para que vocês participem, eu vou ler aqui também nos comentários. Dudu disse assim: eu fiz um estágio na vara da infância e vi o resultado da violência em todos os tipos, e pasmem, os pais, na maioria são os reais responsáveis. Eduardo, sem sombra de dúvida isso é verdade. Sabe por quê? Porque nós somos os pais, eu digo isso porque eu sou pai também. Nós somos o principal e o maior responsável pela infância. Eu digo pela infância lato sensu e não só pela infância dos nossos filhos. Claro, nós somos em primeiríssimo plano dos nossos filhos, mas essa responsabilidade com a infância, ela se estende, né? E principalmente para mim, que sou psicólogo infantil, o meu senso de responsabilidade e de implicação com a infância ainda é maior. Assim é com outros profissionais de diversas áreas que também se debruçam sobre a infância e que participam ali de um trabalho voltado à infância. Então essa responsabilidade de pai e de mãe se estende, né, para outras crianças além das nossas. E os pais são os principais responsáveis por essa capacidade, né, essa possibilidade de desenvolvimento de uma vida criativa por parte dos filhos e, portanto, não violenta, né? Porque cabe aos pais oferecer as condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento e a realização plena das crianças, a começar dos seus filhos. Então, quando uma criança está sendo submetida a qualquer que seja a prática de violência, quem tem que se responsabilizar imediatamente por fazer com que aquela prática não continue ou não venha a existir são os pais. Os cuidados imediatos dos pais, né? E das pessoas e instituições que os pais confiam, né? É claro que se faz necessário e é possível que você, a depender do estilo de vida, da forma como cada um conduz a sua vida, é possível que pessoas que colaborem nas atividades domésticas de sua casa, né, sejam bem selecionadas e tenham essa corresponsabilidade dos cuidados da infância na sua casa com relação aos seus filhos, né? Porque são pessoas que estão ali participando da sua intimidade. Alguns pais também fazem escolhas importantes sobre as escolas, a respeito da escola que o filho vai estudar, né? O que vai estar ali desenvolvendo as atividades dele também. E a escolha dessa escola e as pessoas que constituem essa escola também devem ser escolhidas e deve ter uma grandíssima responsabilidade sobre essas crianças, para que não seja para que essas crianças não sejam expostas a experiências de violência. Agora, deixa eu fazer uma observação que eu penso que seja importante colocar aqui. Olha só. Há uma diferença entre uma violência enquanto um grandíssimo trauma, tá certo? Um trauma que vem trazer um importante prejuízo à criança. Mas existe também uma experiência traumática que ela pode ser incômoda, mas ela não tem uma disposição destrutiva, portanto violenta. Ela tem uma disposição de, vamos dizer assim, frustração, né? Uma espécie de microtraumas, um microtrauma que vai proporcionar uma espécie de frustração que vai ser fundamental para o amadurecimento de uma criança, né?
que é um outro aspecto importante da questão da violência, porque, veja, a palavra violência, etimologicamente falando, ela tem uma origem, ela tem sua origem na palavra, na expressão, né? Na palavra latina vis, que quer dizer força, né? A mesma origem de virilidade, né? Que representa o quê? Aquilo que vem com força. É uma força para quê? Para causar ali um impacto. Então, em um primeiro momento, a gente teria essa disposição etimológica da palavra violência, que vem de vis, quer dizer força, vigor, ruptura, enfim. E nós vivemos em alguma monta experiências fortes, experiências importantes, fortes, que de certa forma nos traz alguns pequenos traumas, né? Mas esses traumas, eles são importantes serem vividos, vão nos ajudar. A gente não pode viver o tempo todo ileso, né, a esses embates, a esses enfrentamentos e, portanto, a práticas e situações, fenômenos violentos. Mas a gente precisa desenvolver a habilidade e a capacidade de suplantar, de superar isso, que a gente precisa colocar nossas crianças em contato, né, dentro de uma certa capacidade de suportar, para que ele possa se desenvolver, amadurecer. Então, o que a gente chama a atenção para os cuidados com relação que os pais devem ter com relação aos seus filhos é de não expor essas crianças, não expor os filhos a experiências severamente destrutivas, violentas, sob pena de trazer grandes prejuízos emocionais e psíquicos. Dudu continua. Outra observação, queria um comentário seu sobre a questão do divórcio em relação dos pais com filhos. Tenho muita dificuldade em orientar os pais, pois não aceito a aproximação pós-divórcio. Eduardo, muito boa essa sua colocação, né? E eu falo com você com muita liberdade, até porque Eduardo foi meu aluno de psicologia jurídica, por ocasião do período que ele fez o curso de Direito, advogado, no estado de Pernambuco. Então, vai lembrar um pouco das nossas aulas agora, né? Toda e qualquer separação, todo e qualquer divórcio é por si só uma experiência violenta. Violenta por quê? Porque é uma violência de quebra, de ruptura, de destruição de vínculos, de laços, né? E, consequentemente, de uma família. Então, todos estão ali imersos em uma profunda experiência violenta, que é uma separação. O que acontece? Essa experiência de violência, por ocasião do divórcio, ela vai trazer consequências drásticas na vida de todos. Na vida de todos. Dos pais e dos filhos, principalmente, porque estão ali no início da vida e estão sofrendo isso, né? Então, o impacto que um divórcio tem, o impacto violento que um divórcio tem sobre os filhos, é enorme. É enorme, é avassalador. Se você conversar com qualquer pessoa que viveu em algum momento da vida, num determinado momento da vida, uma experiência de divórcio entre os pais e que é filho de uma família dilacerada, ele, claro, pode até ter desenvolvido, e foi importante, e era necessário, inclusive, que ele desenvolvesse formas, estratégias de superar essa situação, de se sobrepor a ela, de seguir a vida, né? Apesar desse grande mal-estar que ocorreu. Mas essa mesma pessoa vai dizer o quanto foi difícil ter que viver com essa situação, o quanto foi doloroso, o quanto foi desamparador não ter o pai ou a mãe dentro de casa, de não ter ali os dois juntos, conduzindo-os com amor e com a atenção necessária para os cuidados no seu desenvolvimento. Então, os desdobramentos, né, que ocorrem com relação à saúde mental, à saúde psíquica de uma criança em decorrência dessa experiência violenta de separação são enormes, né? Agora, o que a gente pode fazer para minimizar os danos oriundos do divórcio?
E aí é um trabalho muito com os pais, viu, Eduardo? Porque veja só, vamos entender que aqueles pais que estão em litígio também estão em profundo sofrimento. Estão sofrendo muito. E não estão sabendo como lidar com esse sofrimento. Não sabem como lidar com esse sofrimento a ponto de terem que procurar um terceiro, no caso a justiça, e consequentemente seus advogados, para solucionar um problema que eles eram quem deveriam solucionar na vida. Então é porque faltou os recursos e faltaram as condições. Faltaram os recursos e as condições para que eles pudessem ser capazes de resolver, de solucionar suas dores e seus problemas ali. Então eles buscam a justiça exatamente porque esgotaram as possibilidades de comunicação, de contato, de acordos, de condução civilizada da situação. Então entender que eles já estão muito fragilizados. É muito difícil, né, você fazer um trabalho, principalmente porque você está numa outra posição. Você está na posição de advogado. E você vai ter que contar, por exemplo, e isso é muito difícil, você sabe, você é da área, vai ter que contar com um certo equilíbrio e um bom senso do advogado da outra parte, que geralmente a gente não encontra isso, você sabe isso. Uma vez eu conversando com um juiz amigo, que eu fazia laudos e pareceres para ele, ele dizia o seguinte: Rodrigo, o meu problema não está com as partes. O meu problema maior é ter que lidar com os advogados das partes. Esse é o meu maior problema, porque aquelas pessoas que estão ali, elas estão querendo resolver, estão fragilizadas, mas aí entra um advogado ou outro que perturba ainda mais o desfecho positivo da situação. Então, o que é que se faz necessário? Se faz necessário ter a ajuda de um profissional, um psicólogo, que esteja bem orientado, bem conduzido, que tenha uma excelente preparação para isso, para poder trabalhar esses pais, né, para a boa condução dessa situação da separação junto aos filhos. Como é que isso se dá, né, na prática? Quando você tem um bom psicólogo infantil, você tem uma criança que está passando por um processo de sofrimento, né, acentuado, grave, de separação entre os pais. Então encaminhe logo essa criança a um psicólogo. Com um bom psicólogo, com um bom manejo, uma boa condução da psicoterapia, o que é que ele vai fazer? Ele inevitavelmente terá que estar trabalhando com os pais, né? Mesmo que aqueles pais estejam em situação de litígio, esses pais serão ouvidos, obviamente em momentos distintos, e esse psicólogo, que é o psicólogo da criança, daquela criança que está passando por aquela situação, ele vai procurar estar o tempo todo, primeiro, blindando aquela criança daquele mal-estar, e num segundo momento, ato contínuo, ele vai estar procurando criar condições para aqueles pais poderem arrefecer as suas posições antagônicas e sofridas, né? Arrefecendo muitas vezes uma disposição até de violência um para com o outro. E naquele lugar de fala, né, no lugar de se expressar ali junto ao terapeuta do filho, ao psicoterapeuta do filho, eles vão podendo se reorganizar as suas possibilidades ali, né, intimamente, emocionalmente, na interioridade, na intimidade dele, e diminuir a intensidade e a disposição desse litígio de um para com o outro em favor do filho. Porque o tempo todo, o que é necessário se ter em mente? Que os pais precisam olhar, precisam dirigir uma reflexão e um olhar sobre as consequências daqueles atos que eles estão praticando para os filhos, né? E isso realmente é necessário ser feito, uma sensibilização desses pais, para que eles percebam o quanto está sendo difícil para aquele filho estar sendo arrolado naquele processo. E aí vem uma outra situação que acho que não vai dar tempo a gente se prolongar, né? Já vamos chegar aqui às 11h30, que é a proposta de encerramento da live, que é a questão da alienação parental, né? A alienação parental é uma das formas de exercer violência mais drástica e brutal no processo de separação, como você está dizendo, no divórcio. É muito difícil a condução
de um quadro de sofrimento psíquico de uma criança envolvida no processo jurídico, porque ela vai estar ali imersa numa possibilidade muito grande de uma alienação parental, que é a gente define a alienação parental como uma prática, né, deliberada por parte de um dos cônjuges em criar, em programar um sentimento de repulsa ao outro cônjuge, ao outro, o pai ou a mãe. E isso é muito ruim, porque quando essa criança cresce, se torna adulto e vê o que aconteceu, ou o pai ou a mãe criou essas condições desfavoráveis e adoecedoras para ele, vai ser uma dor horrível, porque ele vai perceber que foi a vida toda alvo dessa alienação parental, que aquele pai ou aquela mãe não era aquele monstro pintado, então ele vai sentir que perdeu a oportunidade de viver e conviver bem anos, né, muitas vezes com aquele pai ou aquela mãe que tinha tanto amor e tinha tanta dedicação, mas que era alvo dessa alienação, e também vai olhar para aquele pai e aquela mãe alienante e sentir que foi desamparado e que foi violentado e que foi usado e que foi abusado por esse pai. Então essa é uma das formas de violência muito presentes em contextos de divórcio. E é por essa razão, Eduardo, que quando a gente faz uma avaliação psicológica envolvendo um possível contexto de alienação parental, a gente precisa deixar claro para o juiz, para o magistrado, que existe essa alienação para que ele seja responsabilizado em determinadas situações, até penalmente, se ele estiver provocando algum tipo de algum tipo de sofrimento intenso no filho. Então foi muito importante você fazer essa observação sobre a questão da violência em contextos de divórcio, porque realmente ela é real. Desculpa, falando aqui a fio, nem sem molhar a garganta, aí teve essa tosse assim. Mas enfim, gente, são 11h30, a nossa proposta de fato é ficar até uns 30 minutinhos aqui de live. Mas se vocês tiverem interesse sobre esse assunto da relação entre psicologia e violência, fiquem à vontade em fazer observações, mandarem mensagem na minha caixinha de mensagem, né? Que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Você assiduamente está aqui nas segundas-feiras, é uma alegria saber que você está aqui e contribuindo, né? Você está contribuindo muito hoje com suas colocações. Realmente, essa questão da relação entre psicologia infantil e violência, ela está muito presente no âmbito da justiça, né? Justiça, por si só, é um contexto de experiências violentas, né? Infelizmente. Se não fosse assim, não seria necessário as instituições jurídicas. E a sua presença trazendo essas contribuições são muito valiosas. E eu espero que as chuvas continuem. Gente, forte abraço, obrigado a todos, fiquem com Deus. Qualquer pergunta, qualquer observação, podem mandar pelo direct ou pelos comentários nessa live mesmo, tudo bem? A live vai ficar gravada, como estão ficando gravadas todas elas. E fiquem todos com Deus, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.